Olá pessoal, eu estou fazendo esse vídeo aqui como prometido para comentar as enquetes que eu fiz a respeito da lei de abuso de autoridade nos stories do Instagram, né? Porque sim, todos aqueles itens para os quais eu fiz a pergunta, você acha isso justo? São tipos penais que o PL 7596 de 2017 visa estabelecer enquanto conduta criminosa por parte de agentes públicos. É normal que vocês queiram saber a minha formação, já que além de o assunto ser político, ele também é técnico jurídico. Eu sou graduado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente estou concluindo uma pós-graduação na área financeira. A princípio, nada a ver, né? Também fui graduando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, tendo feito até o 5º período, ou seja, tendo concluído 50% da carga horária do curso. Apesar de não ser nenhum especialista, essa experiência me ajudou com alguma base principiológica para, sem grandes aprofundamentos, para não dizer nenhum aprofundamento, refletir a respeito das leis. Além do mais, eu penso que a ideia de que o conhecimento e a reflexão a respeito das leis deva ser exclusividade dos juristas é algo parecido com aquela realidade medieval, segundo a qual apenas os sacerdotes católicos poderiam ler e interpretar a Bíblia. Então, pessoal, sim, é prerrogativa de todo cidadão conhecer e refletir a respeito das leis que o regem individual e socialmente. Tem muita gente criticando e pedindo para o Bolsonaro vetar parcial ou totalmente o PL 7596 sob a alegação de que esse instrumento legal pode ser usado para evitar investigações e penalidades para agentes públicos corruptos, ao amedrontar e, consequentemente, coibir investigadores das forças policiais, membros do Ministério Público e até juízes. Mas vamos a alguns pontos que devem refutar esse temor. Primeiro, como eu disse agora há pouco, a lei, se promulgada, estabelece tipos penais. O que seriam esses tipos penais? Segundo o jurista argentino Eugênio Raul Zaffaroni, tipo penal é um instrumento legal logicamente necessário e de natureza predominantemente descritiva, que tem por função a individualização de condutas humanas penalmente relevantes. Individualização, tá? Ou seja, um tipo penal delimita, essa é a palavra, um tipo penal delimita uma conduta considerada criminosa. Nesse sentido, a subsunção perfeita, ou em outras palavras, o enquadramento perfeito da conduta do agente com o tipo penal é chamado pelos juristas de tipicidade. Enquadramento perfeito da conduta com o que está escrito na lei, né? Ou naquele tipo. E, pessoal, o mais importante, sem tipicidade não há crime, né? Isso nos remete ao segundo ponto. A lei de abuso de autoridade, se promulgada, irá coibir, entre outras coisas, as ações das autoridades públicas que distorçam os tipos penais, não implicando em tipicidade, ou seja, ações que representam uma manipulação ou um abuso em relação às leis. Como essa norma penal se dirigirá, segundo seu artigo 2º, aos agentes públicos, todos os agentes públicos, de todos os poderes e de todas as esferas, municipal, estadual, distrital e federal, não estando nenhum deles privilegiado em relação aos seus efeitos, qualquer subterfúgio usado para coibir ações legais de investigadores, membros do Ministério Público e ou juízes serão em si atentados contra a própria lei do abuso de autoridade. A título de exemplo, há uma charge de crítica ao PL 7596 de 2017 circulando nas redes sociais, na qual um juiz diz a um político manifestamente corrupto
vou mandar te prender. E recebe a resposta desse político manifestamente corrupto: cuidado, senão eu é que vou mandar prender você. O primeiro erro dessa charge diz respeito à competência para mandar prender segundo o projeto. O projeto, não retira do Poder Judiciário a competência para conduzir o processo judicial e, se necessário, mandar prender. Um deputado ou senador não teriam esse poder se o PL se tornasse L, se o projeto de lei se tornasse lei. Basta ler o seu artigo 3º para entender isso. E ainda que um político corrupto consiga mobilizar um juiz ou alguma outra autoridade para punir um outro agente público nesse sentido, além de incorrer em crime de corrupção, ele estaria envolvendo-se, no mínimo, em um outro crime tipificado na própria lei de abuso de autoridade em seu artigo 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Então, pessoal, se algum político corrupto resolveu produzir a lei de abuso de autoridade com a finalidade, com o objetivo de dificultar o combate à corrupção, deixa eu falar até mais baixo aqui agora, ele deu um tiro no pé, tá? Que eles não escutem. Além do mais, nós temos que entender que, em sentido amplo, a corrupção é um abuso de autoridade. O artigo 317 do Código Penal, que tipifica a corrupção passiva, diz: solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa para tal vantagem. Ou seja, ser corrupto é abusar de uma posição, de um poder público. Abusar. Logo, corrupção e abuso de autoridade são duas faces da mesma moeda. Combater um é combater também o outro. Se existem autoridades públicas fazendo lobby pelo veto desse projeto, nós temos que desconfiar dessas autoridades e não, nesse caso, dos legisladores que, na pior das hipóteses, deram um tiro no pé. Tentar combater a corrupção sem combater o abuso de autoridade é ilusório e serve apenas para mudar o poder de ser corrupto de mãos. Quando fiz a enquete com 5 dos tipos penais previstos no projeto de lei contra o abuso de autoridade, o fiz para tentar mensurar o senso de justiça de cada um de nós ao pensarmos por nós mesmos na proposição. E faço essa proposta para cada um de vocês que está assistindo. Leia o projeto e reflita em cada uma das tipificações. As 5 para as quais fiz a pergunta: você acha isso justo? Estão entre as mais polêmicas e para cada uma delas tivemos em média 35 votos. A que teve mais votos sim, ou seja, sim, eu acho isso justo, teve apenas 4. O bom senso nos leva a crer, pois, que aquelas condutas criminalizadas são de fato abusos por parte de autoridades que devem ser punidos como tal. O ministro, ex-juiz, que está solicitando ao presidente o veto total desse PL, está, mais uma vez, se entregando. Mas olha, ele pode ficar tranquilo. Existe um princípio de direito penal que ele deve conhecer muito bem, que diz que a lei nova só pode retroagir se for para beneficiar o réu. Ele só precisa parar de abusar de autoridade a partir de agora, porque ele ainda é um agente público. Ao Bolsonaro, que prometeu lá na campanha, extinguir a corrupção, por tudo que eu disse até aqui, passo a fazer a seguinte campanha. #VetaNãoBolsonaro. Tchau.